Shalom Adonai, Igreja do Avivamento. Estou aqui mais uma vez, pastor Adriano Vieira, para trazer uma reflexão para você num papo reto. Bom, a nossa vida é dividida em etapas e Davi nos dá um exemplo maravilhoso sobre isso. Davi, um belo dia, estava na malhada, cuidando lá do rebanho do seu pai, e de repente veio um chamado para ele, um chamamento. E ele, em obediência, chega na casa do seu pai. Chegando lá, ele encontra o profeta junto com seu pai e os seus irmãos. E a pergunta é, o que vai acontecer? Pois bem, eu te digo o que vai acontecer. Samuel, direcionado pelo Espírito de Deus, derrama o óleo da unção sobre a cabeça de Davi e fala, você será o próximo rei de Israel. Eu fico imaginando se eu tivesse na situação dele. Você tá belo dia de trabalho, você já tá mandando chamar você em casa. Você chega em casa, pois não, pai, o que tá pegando? Aí você... E lá o profeta tá aí? Qual é, profeta? Tranquilo com o senhor? Deus abençoe. Amém. Deus te abençoe, meu filho. Dobra o joelho aí, Adriano. Vou te ungir rei de Israel. Imagina o impacto que é uma situação dessa. Isso, eu e você falando como adulto. Imagina uma criança de 12 anos, aproximadamente, receber esse impacto. A pessoa tem que ter a cabeça muito no lugar para receber uma promessa como essa e não desvirtuar. Você precisa ter uma equipe de apoio ao teu lado para te ajudar para se manter sempre no foco. Mas acredite, por mais que esse rapaz tenha recebido essa linda promessa que eu sabia, assim como você, que iria se cumprir, existiam etapas para esse cumprimento. E o próximo etapa, normalmente, que vem é a etapa do sonho. Sabe, muitas vezes, e eu já estou casado já há um bom tempo, mas eu ainda consigo lembrar muito bem que quando a gente namorava, a gente conhecia uma pessoa e a gente começava a sonhar. Será que essa vai ser a mãe dos meus filhos? Será que essa vai ser minha esposa? Será que vai ser minha companheira? Como será a nossa vida junto? Como será acordar ao lado dessa maravilhosa mulher? Então a gente fica como aqueles que sonham, tentando imaginar o que está por vir. Pois bem, Davi fez a mesma coisa, ele começou a sonhar em meio a tudo aquilo, mas ele não podia parar de realizar as suas tarefas, porque naquele momento Israel já tinha um rei. Por mais que ele soubesse que o próximo seria ele, ele não tentou ultrapassar as fases. E aí a gente entra na terceira reflexão, na terceira fase, que é a fase do preparo. E quando a gente fala na fase de preparo, não tem ninguém melhor para nos ensinar do que Noé. Noé foi ridicularizado e foi desacreditado por todos aqueles que estavam à sua volta. Só a sua família comprou a sua ideia. Mas mesmo em meio a picuinhas, especulações negativas, desdenho com seu nome, ele perseverou. Ele continuou se preparando cada vez mais para que chegasse, mesmo em meio a tudo isso, à próxima fase. Mas eu quero te dizer uma coisa, quando você está se preparando e você tem um sonho e tem uma promessa, é muito fácil você evoluir para a fase da perseverança. A fase da perseverança é uma coisa interessante. É aquela que você para e olha, bom, eu quero ser médico e eu estou no segundo ano do segundo grau. Ok. Alguém um dia olhou para mim, um profeta, um grande homem de Deus, e falou assim, eis que eu vejo você um grande neurocirurgião transformando a história da medicina no Brasil, quiçá no mundo. Uau, fantástico! O que eu preciso fazer? Se o meu CR na escola estava liberando 7, para começar a brincadeira eu tenho que virar o melhor aluno. Eu tenho que começar nesse momento, ainda no segundo grau, a me esmerar mais nos cadernos e no estudo, para o quê? Para que essa linda promessa possa se cumprir plenamente na minha vida. Eu preciso terminar o segundo grau. E depois de terminar o segundo grau, talvez eu tenha que fazer um preparatório até para poder incursar numa boa faculdade. E uma vez nessa faculdade, uma vez vendo meu nome aprovado no vestibular, por mais que eu tenha uma promessa, não quer dizer que no dia seguinte eu vou virar neurocirurgião. Existe um tempo de cumprimento da promessa. Então aí a gente entra na quinta fase dessa história. É a fase da conquista. Davi sabia que tinha unção sobre ele. Davi havia passado a experiência com Golias, onde o nome dele já ficou em evidência em todo Israel. Mas mesmo naquele momento, ele ainda era um rapaz. Deixa eu te dizer uma coisa.
Entre a promessa e o cumprimento dessa promessa se passaram aproximadamente 20 anos. Quase 2 décadas entre o que Deus falou para Davi e ele ter uma coroa sendo colocada sobre a sua cabeça. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem se desmotivado com muita facilidade. Você tem permitido que as vozes estranhas tenham te tirado do foco. Tenham arrancado de você a evolução para a fase da perseverança. Que em nome de Jesus essa palavra possa chegar ao teu coração, para te colocar numa posição, a posição de guerreiro e guerreira do Senhor, que vai decidir ouvir a voz do Senhor, sonhar com essas promessas e andar na direção da sua conquista. Em nome de Jesus Cristo, faça acontecer. Faça o possível para que o Deus Todo-Poderoso faça o impossível. Eu abençoo a tua vida e declaro perseverança no teu caminhar e conquistas atrás de conquistas, que você possa ser um realizador, que você possa ser um conquistador, que você possa ser um guerreiro do Senhor. Deus te abençoe. Um grande abraço. Pastor Adriano Vieira com você em mais um Papo Reto.